Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 30. Ações de graças pela libertação da morte. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O título deste salmo é aparentemente um composto, o usual Salmo de Davi tendo sido ampliado pela estranha inserção de um cântico na dedicação da casa, o que provavelmente indica seu uso litúrgico posterior e não seu primeiro destino. Sua ocasião foi evidentemente uma libertação de grave perigo. E embora seu tom seja notavelmente inapropriado se tivesse sido composto para a inauguração do templo, tabernáculo ou palácio, pode-se entender como as palavras veneráveis que louvavam a Jeová por sua rápida libertação da destruição iminente seriam consideradas adequadas às circunstâncias e emoções da época em que o templo, profanado pelos atos loucos de Antíoco Epifânio, foi purificado e o culto cerimonial restaurado. Nunca Israel pareceu mais perto de descer a cova. Nunca a libertação veio mais repentina e completamente. O título intrusivo é melhor explicado como datando dessa época e indicando o uso então encontrado para a música. É uma manifestação de gratidão e principalmente uma folha da autobiografia do salmista, interrompida apenas por um chamado a todos os que compartilham do favor de Jeová para ajudar uma única voz a louvá-lo. O arranjo familiar em pares de versos é ligeiramente quebrado duas vezes, Salmos 31 sendo ligados como uma espécie de prelúdio e Salmos 38 como uma repetição da oração do cantor. Seu louvor quebra a barreira do silêncio e sai em uma inundação. A primeira palavra fala de sua gratidão exuberante e mantém uma relação notável com o ato de Deus que a evoca. Jeová o levantou dos próprios lados da cova. Portanto, o que ele fará se não exaltar a Jeová com louvor e comemoração de seus atos? A canção transborda em várias expressões para a única libertação, que é designada como levantamento, decepção da alegria maligna dos inimigos, cura, resgate do Sheol e da companhia que descende para lá pela restauração da vida. Possivelmente o fato em prosa era a recuperação da doença, mas a metáfora da cura é tão frequente que o uso literal da palavra aqui é questionável. Como Calvino observa, ser a pilheira, Salmos 30, 11, não é uma vestimenta de homem doente. Estas alegres repetições de um único pensamento em várias formas indicam quão profundamente comovido o cantor estava e quão amorosamente ele meditou sobre sua libertação.
Um coração verdadeiramente penetrado com gratidão se delicia em girar suas bênçãos e girar e ver como as luzes prismáticas atuam em suas facetas como em diamantes giratórios. O mesmo calor de sentimento que brilha na reiterada celebração da libertação impele a frequente menção direta de Jeová. Cada versículo tem aquele nome colocado nele como um selo, e o central dos três, Salmos 32, não contente apenas com isso, o agarra como meu Deus, manifestado como tal com renovada e aprofundada ternura pelo fato recente de que eu clamei em voz alta a ti e tu me curaste. O melhor resultado da bondade de Deus é uma garantia mais firme de uma relação pessoal com Ele. Este é um fechamento de um comum sem danos. Fazer de Deus meu, descobrir que tudo que Deus diz é falado a mim. A ênfase destes 3 versículos reside na contemplação reiterada do novo ato de misericórdia de Deus e na invocação reiterada de seu nome, que não é repetição vã, mas representa atos distintos de consciência, aproximando a deleitar a alma em pensamentos dele. O voto de louvor do salmista e o clamor anterior por ajuda não poderiam ser deixados de lado, visto que um era a condição e o outro a questão da libertação, mas eles são levemente tocados. Essa reivindicação de Deus para si mesmo e este olhar absorvente sobre ele são os resultados entendidos de seus atos, a coroa da devoção e o repouso da alma. A verdadeira gratidão é expansiva e a alegria anseia por simpatia. Por isso, o salmista convida outras vozes a juntarem-se ao seu canto, porque tem certeza de que existem outras que partilharam de sua experiência. Foi apenas um exemplo de lei universal. Ele não é o único a quem Jeová tratou com amor e gostosamente ouviu um coral apoiando o seu solo. Portanto, ele chama os favorecidos de Deus para engrossar o louvor com harpa e voz e dar graças ao seu santo memorial, o nome pelo qual seus atos de graça são comemorados. O fundamento de seu louvor é o caso do próprio salmista generalizado. Um pequeno espelho pode refletir o sol, e a história da pessoa mais humilde, ponderada com devoção, trará um insight. O tratamento mais amplo de Deus. Isso, então, é o que o salmista aprendeu no sofrimento e deseja ensinar em música, que a tristeza é passageira e a alegria perene. Um otimismo alegre deve ser fruto da experiência e especialmente de uma experiência dolorosa. As antíteses em Salmos 35 são óbvias. Na primeira parte do versículo, a raiva e o favor são claramente contrastados, e é natural supor que um momento e vida também o sejam. A tradução então é: um momento se passa, em sua raiva, uma vida, isto é, uma vida inteira, em seu favor. A tristeza é breve, as bênçãos são longas. As tempestades ocupam apenas uma pequena parte do verão. Geralmente há menos doença do que saúde na vida. Mas a memória e a antecipação superam a tristeza de modo a cobrir um grande espaço. Um pouco de matéria sólida difundida por correntes descolorirá quilômetros de um riacho. Infelizmente, temos melhores memórias para problemas do que para bênçãos. E o brilho dos espinhos da rosa dura mais tempo na carne do que sua fragrância nas narinas ou sua tonalidade nos olhos. Mas a relação de ideias aqui não é apenas de contraste. Não podemos dizer que, assim como o momento está incluído na vida, a raiva está no favor. Provavelmente essa aplicação do pensamento não estava presente para o salmista, mas é uma crença do Antigo Testamento que o Senhor corrige a quem ama. E a ira de Deus é a aversão do amor santo ao seu oposto moral. Daí vem a verdade que métodos divinos variados e às vezes opostos têm um motivo e um propósito, visto que o mesmo movimento da Terra traz o verão e o inverno alternadamente. Visto que o desejo de Deus é tornar os homens participantes de sua santidade, a raiz do castigo é o amor, e as horas de tristeza não são interrupções do favor contínuo que preenche a vida. Uma dupla antítese semelhante molda a bela imagem da última cláusula. A noite e a manhã são contrastadas, assim como o choro e a alegria,
E o último contraste é mais notável se for observado que alegria é literalmente um grito de alegria, elevado pela voz que havia irrompido em um choro audível. O verbo usado significa hospedar-se por uma noite. E assim o todo é uma imagem de dois convidados. Um vindo, vestido sombrio, na hora que lhe convinha, o outro vestido com roupas brilhantes, tomando o lugar do anterior, quando todas as coisas são orvalhadas e ensolaradas pela manhã. O pensamento pode ser tanto a substituição da tristeza pela alegria, quanto a transformação da tristeza em alegria. Nenhuma dor dura em sua primeira amargura. As forças recuperativas começam a contar por graus lentos. Aparecem os princípios básicos do contento. A aresta de corte mais afiada é parcialmente embotada pelo tempo e o que ela traz? O verde suave cobre cada ruína. A tristeza se transforma em algo que não merece o nome de alegria. Os sofrimentos aceitos mudam sua natureza. Sua tristeza se transformará em alegria. O homem que na escuridão acolheu o convidado escuro para sentar-se ao lado da lareira, descobre pela manhã que ela está transfigurada e seu nome é Alegria. Ricas safras são coletadas na lava em ruínas do vulcão quiescente. Mesmo para perdas irremediáveis e sofrimentos imediatos, a profecia do salmista é verdade. Apenas que para estes, amanhã está além dos amanheceres obscuros da terra e rompe quando esta noite que chamamos de vida e que está se esgotando, passa. No nível de luz daquele nascer do sol, cada gota de chuva se torna um arco-íris e cada tristeza, corretamente, isto é, de origem submissa, será representada por uma alegria especial e particular. Mas a sensação emocionante de libertação recente corre em uma corrente forte demais para ser desviada por muito tempo, mesmo com o pensamento de elogios dos outros. E o elemento pessoal reaparece em Salmos 30, 6 e 7 e persiste até o fim. Esta última parte cai em 3 divisões menores bem marcadas. A confissão de autoconfiança, criada com facilidade e destruída pelo castigo, em Salmos 36, a oração do homem, levado a uma dependência renovada em Salmos 38, e o encerramento reiterado comemoração das misericórdias recebidas e voto de louvor de agradecimento que ecoa a primeira parte em Salmos 30, 11 e 12. Em Salmos 36, a confiança tola do salmista é enfaticamente contrastada com a verdade obtida pela experiência e declarada em Salmos 35. A lei dos procedimentos de Deus é assim, mas eu pensei e assim foi. A palavra traduzida por prosperidade pode ser entendida para significar também segurança. A passagem de uma ideia para outra é fácil, visto que os dias calmos fazem os homens adormecerem e dificultam a crença que amanhã não será como este dia. Mesmo os corações devotos estão aptos a contar com a continuação do bem presente, porque eles não têm mudanças, portanto não temem a Deus. O fundo da cratera do Vesúvio já teve grandes árvores crescendo, produto de séculos de quiescência. Seria difícil pensar, ao olhar para eles, que algum dia seriam despedaçados e girados em chamas por uma nova explosão. Embora o perigo e mudança contínuos não promovam a lembrança de Deus, a paz contínua é muito capaz de acalmar para o esquecimento dele. O salmista foi seduzido pelo conforto a dizer exatamente o que o ímpio disse em seu coração. Como pode ser diferente o significado das mesmas palavras em lábios diferentes? A arrogância louca da confiança do homem ímpio, o erro do homem bom adormecido pela prosperidade e a confiança garantida de uma alma confiante são todos expressos pelas mesmas palavras. Mas o último tem um acréscimo que muda o todo, porque ele está à minha direita, não serei abalado. O fim da ostentação do primeiro homem só pode ser destruição. A da fé do terceiro será certamente prazeres para sempre. A do lapso da dependência do segundo está registrada em Salmos 37. A queda súbita da sua falsa segurança é reproduzida graficamente pelas cláusulas abruptas, sem conectar partículas.
Foi o favor que já fora celebrado que deu a estabilidade que havia sido abusada. O efeito é descrito em termos o qual significado geral é claro, embora a tradução exata seja duvidosa. Tu estabeleceste força para minha montanha é severa. E a emenda proposta, Ruppelfeld, Cheney, etc., requer a adição ao texto do pronome. Em ambos os casos, temos uma metáfora natural para a prosperidade. A ênfase está ligada ao reconhecimento de que era a obra de Deus, uma verdade que o salmista havia esquecido e que teve de ser ensinada pelo súbito afastamento do semblante de Deus, o que se seguiu a sua passagem imediata da segurança descuidada para a agitação e o alarme. A palavra perturbado é usada para designar as emoções conflitantes e o desespero de Saul, na casa labruxa em Endor, e para a agitação dos irmãos de José quando ouviram que o homem que tinha vida nas mãos era o irmão injustiçado. Assim, alarmado e cheio de pensamentos perturbadores estava o salmista. Tu escondeste a tua face, descreve suas calamidades em sua fonte. Quando o sol se põe, uma escuridão imediata envolve a terra e os pássaros param de cantar. Mas o problema era preferível à segurança, pois se dirigia a Deus. Qualquer tempestade que faça isso é melhor do que a calma que o ilude. E visto que todas as suas tempestades têm como objetivo nos conduzir ao seu peito, elas vêm de seu favor. A abordagem de Deus é contada em Salmos 38, dos quais os 2 últimos são uma citação da oração então torcida do salmista. O fundamento deste apelo para a libertação de um perigo que ameaça a vida é como na oração de Ezequias, Isaías 38:18, e reflete a mesma concepção do estado dos mortos como Salmo 6:5. Se o suplicante morrer, sua voz será perdida no coro que canta o louvor de Deus na terra. O pó, isto é, o túmulo, é uma região de silêncio. Aqui, onde a vida produzia provas diárias da verdade de Deus, isto é, fidelidade, ela poderia ser exaltada, mas as línguas mudas não poderiam trazer a ele nenhum lucro de louvor. A ousadia do pensamento de que Deus tem, em certo sentido, a vantagem da magnificação de sua fidelidade pelos homens, o olhar triste para o reino escuro e a implicação de que viver é desejado não apenas por causa das alegrias da vida, mas a fim de mostrar os procedimentos de Deus, são todos notáveis. O tom da oração indica a visão imperfeita da vida futura que acompanha muitos salmos. A preocupação com a honra da revelação do Antigo Testamento pode, neste assunto, ser esticada para invalidar a glória distinta do Novo, que trouxe à luz a vida e a imortalidade. Com uma transição rápida correspondente à rapidez da resposta à oração, o par final de versos fala da mudança instantânea que aquela resposta causou. Como na metáfora anterior, o choro foi transformado em alegria. Aqui, o luto se transformava em dança, e a mão de Deus desatava a corda que amarrava frouxamente o manto de saco e envolvia o enlutado em trajes festivos. A mesma concepção da sueza do louvor de gratidão no ouvido de Deus foi apresentada na oração, onde o propósito das dádivas de Deus é considerado como sendo o louvor do homem. O pensamento pode ser interpretado de modo a ser repulsivo, mas sua verdadeira força é apresentar a Deus como desejando o amor e a confiança dos corações, e como buscando tais para adorá-lo, porque nisso eles encontrarão a bem-aventurança suprema e permanente. Minha glória, aquele ser maravilhoso que em sua mais baixa degradação retém reflexos cintilantes captados de Deus, nunca é tão verdadeiramente glória quando canta louvores a ti, e nunca é tão bem-aventurada quando por um longo, para sempre, do que o salmista via estendendo-se diante dele. Dá graças a ti. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre.
dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.